mandar para a Chandra e apagar, para não carregar o e-mail de vocês. Jaya Sri Radhe. Então, nós Jaya Sri estamos Radhe. aqui reunidos aqui na Escola Sarasvati, na casa da Tulasi. Tulasi Puja Devidasi e a sua amiga Lídia, que também agora é minha amiga. Estamos aqui reunidos para glorificar o Senhor Shiva no mês de Shravana. Shravana é um mês inteiro lunar dedicado ao Senhor Shiva, que começa após a lua cheia do Guru, a lua cheia anual do Guru. Guru é o mestre espiritual. O mestre espiritual é a inspiração que nos faz seguir a disciplina do conhecimento, porque o conhecimento, se ele não é praticado, ele é perdido. Esses são ensinamentos do Senhor Shiva no Guru Gita. No Guru Gita, o Senhor Shiva ensina que Guru é a potência de Deus que faz o devoto praticar. Através da prática, do discipulado, a pessoa se torna mestre, né? O mestre, ele é um discípulo perfeito. A gente, quando procura um guru, a gente não tem que procurar o guru, porque guru tem em toda esquina. Você vai e a pessoa tem alguma coisa para dizer para você melhorar, como que você pode superar um defeito, você tem tal defeito. Todo mundo está dizendo, porque o guru, a função do guru é ver o problema, ver o defeito para corrigir o defeito. Isso é a função do guru. Mas o problema está em achar um discípulo, porque o discípulo é aquele que vê a luz. Então, para você encontrar o guru verdadeiro, você tem que encontrar o discípulo verdadeiro. Quando você encontra um verdadeiro discípulo, aí você encontra o mestre de verdade. O mestre é o melhor dos servos, ele é o servo do servo. E o servo é o melhor mestre, né? O servo é o melhor dos mestres, é o melhor mestre. E o mestre é o melhor dos servos. É assim. A gente entende, então, que serviço devocional é a função do guru. Guru é a potência de existência. O Senhor Shiva ensina Guru Tattva no Guru Gita. Então, no Guru Purnima, a lua cheia do Guru, nós nos voltamos para o Senhor Shiva, porque ele é o primeiro mestre do mundo inteiro. Ele foi que primeiro transmitiu o conhecimento a Parvati. Parvati é a discípula perfeita. Aí você tem o encontro do mestre e do discípulo, porque é quando o discípulo realmente está aberto para enxergar a luz. Enquanto a gente não está aberto a enxergar a luz no outro, a gente vê o defeito dos outros, aí você não encontra o mestre. No momento que você consegue ver Deus no outro, aí é porque o Guru está se manifestando no seu coração. Aí você não está mais olhando o defeito de ninguém, aí você se tornou um discípulo. Você está buscando a luz, não uma mosca que busca defeito. O guru, ele tem essa função ingrata, ele tem que procurar o defeito do discípulo. Essa função é muito ingrata e difícil de ser executada sem amor no coração. Uma pessoa que assume essa posição tem que ter muito amor para poder superar todas as dificuldades que surgem desse relacionamento. É um relacionamento de correção, então tem que ter paciência, humildade, tolerância, autocontrole, prática de exemplo pessoal. Então, a educação exige muito daquele que corrige. Então, a gente tem que procurar a primeira posição do discípulo. Aí a gente assume a posição do guru. Quando nosso coração, esse ensinamento do Senhor Shiva, ele vem como ensinando que o guru, ele é Deus. Você pode pensar, o mestre espiritual, o professor, aquela pessoa que está ensinando. Aquela pessoa que está ensinando tem tal defeito. Ele, às vezes, perde a cabeça. É uma pessoa comum. Aí o discípulo não está tendo a visão do discípulo. O discípulo, ele olha para o mestre, ele só vê a qualidade do mestre. Aí ele está sendo tocado. Então, por isso as escrituras dizem, o acharya jamais deve ser considerado uma pessoa comum. O acharya sou eu mesmo, Krishna diz isso, O acharya sou eu mesmo, o mestre sou eu mesmo, o professor. Então, o discípulo, ele tem que ter o coração puro como uma criança, para acreditar que Deus pode se manifestar através de um ser humano, que o ser humano tem essa capacidade de amar com firmeza. Então, é uma fé que o discípulo direciona para o guru. Eu estou falando aqui, vocês podem fazer qualquer pergunta também, interromper e questionar. Viu? Então, o mestre espiritual, ele é uma potência que se manifesta no coração de um praticante, uma pessoa que purifica o seu coração do defeito alheio e começa a corrigir o seu próprio defeito. Então, o mestre espiritual se manifesta e essa pessoa é capaz de inspirar outros.
né? Então, o mestre espiritual é um só, é Deus, mas ele aparece para cada um de acordo com a sua realidade relativa. Ele aparece na forma de um irmão, de uma irmã, que me inspira a praticar, né? Então, é sempre pessoal. O mestre espiritual ele vem de uma forma pessoal. E aí você pode também ver o mestre falando dentro e fora de mim, uma brisa que sopra no meu rosto. Você pode ver o mestre espiritual falando num transeunte, que passa falando uma mensagem que toca meu coração e causou uma mudança. Ele sinta a presença do mestre em todo canto, porque o mestre, ele é a potência de existência. Você tem Satit Ananda. Para entender Shiva, vamos entender Satitananda. Satitananda é a verdade absoluta, quer dizer, o espírito, a alma é feita Satitananda, existência, Sat. Sat é a potência da existência, ou da eternidade, do infinito. Então, Deus, quando diz Deus é o infinito, é a potência Sat. Sat é a existência. E o que existe é real. Não importa se está manifesto ou imanifesto. Você toma a criação. Brahma ele se julga criador do universo, porque ele toma posse do que ele cria, mas na verdade ele está manifestando algo que já existe. Nada é criado. Tudo que existe, existe. Agora, o tempo, ele revela no futuro ou no passado, ou no presente. Aí nós temos a nossa percepção relativa a tempo, lugar, circunstância. O tempo ele não é linear. O tempo ele acontece eternamente. Então, o que passou sempre vai existir, sempre existiu, só se tornou manifesto no passado e manifesto no presente. E no futuro se tornará manifesto novamente. Tudo que aconteceu volta a acontecer. Nós temos essa chance várias e várias vezes. Isso significa samsara. Nós estamos repetindo, repetindo, repetindo o que já é, o que nós somos. Só que, devido ao apego do tempo, do lugar e da circunstância, nós sofremos. Então, a mente do eternidade é a mente do guru. O guru, ele não vê o momento presente, ele vê o que é bom para a alma. Então, o guru pode vir na forma da dificuldade. A dificuldade pode ser o meu transformador, o agente transformador, a minha inspiração para me superar. Então, o guru ele pode vir como dificuldade, ele pode vir como esperança no meio da dificuldade. Né? Ele pode vir como desespero também, que me faz tomar a atitude correta, emocionalmente guiada, né, pelo próprio instinto. Então, o mestre espiritual ele aparece de diversas formas. Ele é Pashupati, né, o senhor das feras, dos animais. Ele é Shankara, o doador da paz. O mestre espiritual ele é Shiva. Shiva é a união da matéria e do espírito. Shiva quer dizer Tatashta. Shiva Shakti é Tatashta Shakti. É a mesma nossa realidade. Nós somos energia marginal. Marginal significa que está na margem da existência espiritual e na margem da existência material. Está entre uma e outra. Isso significa marginal, energia marginal. Existe a energia interna de Deus, que é o mundo espiritual, e existe a energia externa de Deus, que é o mundo manifesto, material. Então você tem o manifesto e o imanifesto. Tudo que aparece no manifestado já está manifestado eternamente no imanifesto. Deus, ele permanece existente mesmo em manifesto. Ele tem a sua própria campo de manifestação que não precisa ser externa. É uma manifestação interna. Então, a potência interna de prazer é Shrimati Radharani. Shrimati Radharani é a consorte do Senhor Krishna. Nem Irada, nem Krishna tem outra ocupação a não ser amar. Krishna é o objeto do amor, é o objeto a ser amado. Irada é aquela que ama. Então, o mundo espiritual é perfeito, aonde o Vishai, que é o objeto de amor, que é aquele ser que se destina a ser adorado, é o objeto a ser agradado, ele é perfeito. Ele sabe saborear o rasa. Ele nunca pensa, ela está me adorando porque eu sou melhor do que ela, eu sou incrível, e ela é uma pobre coitada. Ele não pensa assim. Aqui no mundo material, se alguém nos adora, nós pensamos assim, ele está reconhecendo minhas grandes virtudes, enquanto ele mesmo é um patife. Né? Então, você pensa assim. Mas no mundo espiritual, não. Deus reconhece a grandiosidade da morada do amor. A morada do amor é Shrimati Radharani. Ele olha para ela e diz, ela é grandiosa, ela tem um amor maior do que eu. Então, ele expande o seu conceito de eu. E ele é o objeto perfeito desse amor. Então, Vishai, ele assume a natureza galanteadora de um amante, que vai de uma flor a outra.
como uma abelha. Por quê? Porque ele é perfeito em aceitar a adoração. Se você tiver amor para dar, ele sabe receber. Né? E ele sabe valorizar a morada do amor. Agora, Srimati Radhika é a expressão mais elevada de êxtase do servir sem esperar nada em troca, que ele pode me humilhar, me bater, me aparecer diante de mim, mas eu continuarei amando a ele. Esse amor é autonutrido, o amor dela independe do que ele faz com ela. Ele pode abraçar ela brutamente, ou ele pode desaparecer da visão dela e ela permanece com amor crescente, sem interferir o que ele fez para aumentar o amor dela ou deixou de fazer para diminuir o amor dela. É um amor independente, por isso competente para vencer obstáculos. Ele se alimenta por si mesmo, ele não depende do seu objeto de afeição. Por isso Mahaprabhu diz, é o amor que não espera respeito. Né? Mais humilde que uma palha na rua, mais tolerante que uma árvore. Oferecer todo o respeito aos outros e não esperar nenhum respeito de volta. Então, esse é um treinamento muito elevado. O Sr. Shiva, ele não tem essa exigência. O Sr. Shiva não exige tanto. E ele pode te ajudar a purificar essa exigência, porque o Santo Nome de Cristo ele não tem exigência nenhuma. De regra, de regulação, de cantar determinada hora, determinado lugar, determinado... Mas ele tem uma exigência que é a mais difícil, que é a humildade e a tolerância. É muito difícil cantar o nome de Cristo constantemente, porque é um amor muito puro, muito exaltado. Ali a realidade é muito longe da gente. Shiva, ele está bem perto da gente, porque Shiva é isso aqui que eu estou. Shiva é a união do corpo e da minha consciência. Isso é Shiva. Shiva é a união de matéria e de espírito. Isso é Shiva e Shakti. Shiva, ele se manifesta no olhar de Srimati Radhika. Como? No momento que ela sente a separação de Krishna. Ela havia ficado muito aborrecida com ele. Por quê? Porque o mana de Srimati Radhika, o mana quer dizer a sua ira ciumenta, ela é um ingrediente, um tempero necessário para intensificar a submissão de Krishna ao amor. Então, para intensificar que o objeto de amor se torne completamente submisso ao adorador, a morada do amor, então é preciso desse ingrediente mana. Mana significa que Radhika não pensa, eu sou de Krishna. Radhika pensa, Krishna é meu. É a única possibilidade, a única posse que um devoto reclama a propriedade é Deus. Né? Eu tenho Deus no coração, é a única coisa que eu tenho. Nada mais eu tenho, tudo é de Deus. Né? Então, o devoto ele só reclama a propriedade de Deus. É assim o amor de Srimati Radhika ao extremo. Ela tem ele no seu mais alto grau. Então, por isso, o amor dela é extraconjugal. Se ela fosse a esposa de Cristo, ela deveria obediência a ele. Ela não poderia tomar decisões dela, pessoais. Ela teria que seguir a decisão do marido. Uma esposa casta, submissa, como é o da cultura indiana, ela teria que ser uma mulher que não faria de suas próprias decisões. Agora, para que ela expressasse o seu amor tão elevado, ela precisava tomar suas próprias decisões. Ela precisava, então, assumir responsabilidade para o amor que ela tinha que tomar cuidado. Conta. Então, é amor diamante. Isso é amor diamante. Quando ela toma as decisões, ela não espera a permissão. Então, Srimati Radhika, ela disse para Krishna, eu nunca mais quero olhar para a sua cara, nunca mais quero cantar o seu nome, nem nunca mais quero falar sobre você. E deu as costas para ele. No momento que ela deu as costas para ele, ela olhou e ali tinha uma nuvem de chuva carregada. Agora é o mês das monções. Nós estamos nos 4 meses de chuva na Índia. Começou o Chaturmasa. Os sábios se recolhem e vão fazer austeridades. No momento que toda a humanidade dorme, o sábio permanece alerta fazendo suas práticas espirituais. Então é o sonho lúcido, é o sono de Vishnu. Começou esse período. O primeiro mês é o mês de Shravan, nos antepassados, os nossos falecidos. Não esquecer de rezar pelo seu irmão, que já morreu, que já se foi ao mundo da separação. O mundo da separação, onde está Shiva e Shakti separado. Aí onde tem a morte. Aí o seu Shiva vem coberto de cinza do crematório. Quando Radharani olhou para aquela nuvem de chuva carregada, ela se lembrou da cor do seu amado Shama, que não sai de dentro da mente dela. Ela prometeu que não cantaria mais o nome dele, que não queria mais se lembrar dele, nem
olhar para a forma dele, mas na hora que ela olhou para a nuvem é o Udipana. O Udipana é um estímulo para o amor. Então, aquele objeto de amor derrama mais água, mais ondas no oceano do objeto de amor. Ela, que é a morada do amor, direciona uma onda de amor para o objeto de amor, que não exige reciprocidade. Então, ela desce como que se espalha, não falta, né, para ela. Então, o olhar de Irada nessa nuvem negra é o Shiva Linga, que fecunda a nuvem negra, é a totalidade dos elementos materiais amalgamados. Terra, água, fogo, ar e éter. Quer dizer, é a fecundação do útero. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo dentro do útero, e então os 5 elementos que estão indistintos na forma do sangue, na forma dos vasos, dos tecidos da Ioni, começam, então, a assumir a forma dos 5 sentidos, que são os 5 elementos, a partir dos 5 elementos. A partir do elemento éter, ele vai desenvolver a audição. Primeira coisa que o bebê tem é a audição na barriga da mãe. Aí, depois, ele vai ter o sentido do tato. Né? Ele vai começar a ter as sensações táteis. Então, é o elemento ar. O elemento fogo traz a visão. O elemento água traz o paladar e o elemento terra traz o, o olfato. Então, você tem quando nasce, né? Quando você nasce. Aí, isso aí é a junção de Shiva e Shakti. É o olhar da separação de Nossa Senhora e a Nossa Senhora. Ela está sentindo a falta dele. Então, ela fecunda a energia da separação de Deus, que é a nuvem negra, a totalidade dos elementos materiais. E aí, o olhar dela, em separação, é chamado Shiva Linga. Então, aguarda um instante. Vai fazer pergunta? Vamos meditar aqui, ó, no Shiva Linga do Senhor, né? Esse aqui é o falo de Deus, né? O falo que significa o pênis ereto, né? Sempre ereto. Ele não é adorado sem estar excitado. E aqui a Ioni, que você vê, né? Formato da Ioni é o útero e a vagina, né? Aqui da deusa. É a união do masculino e do feminino, aonde se originam os corpos materiais. A união de Shiva e Shakti. Essa é a compreensão do Senhor Shiva. O Senhor Shiva, em momento algum, deve ser concebido como um semideus. É uma ofensa ao santo nome de Krishna considerar que o santo nome do Senhor Shiva é diferente do nome do Senhor Vishnu. Porque na ISKCON tem uma tradução equivocada. Se você consultar a escritura, o Madhura Kadambini de Vishwanath Chakravarti, ele explica que a ofensa consiste em considerar que o nome do Senhor Shiva é um nome de semideus. Você está falando da manifestação externa de Deus. Mahadeva. Mahadeva quer dizer o maior dos deuses, porque no mundo material não existe ninguém maior do que Shiva. Shiva é o maior Deus e o maior devoto. Ele aparece, é o primeiro forma de Deus que apareceu na forma de um devoto. Você vê que a posição de Deus, como Sati, a primeira esposa de Shiva, questionou de Shiva, né? Sati questionou de Shiva porque que ele, como Deus, precisava meditar, precisava fazer austeridade, tapas. Né? Ela não compreendia que Shiva tinha um humor de um Bhakta. Ela vai compreender quando nascer como Parvati. Ela vai manifestar esse passatempo da discípula, né? Que não compreende o mestre e que aos poucos vai tendo a percepção das suas glórias. Ele está num bhava de devoto, numa identificação de melhor dos Vaishnavas. Então, o Senhor Shiva ele sempre medita em Ananta. Ananta é o infinito, é Sat, a potência Sat. É essa potência de existência que manifesta a forma do Senhor Shiva. É a potência Sat. A partir da potência Sat de existência, nós temos a manifestação de Maya Shakti. Maya é a Devi, que coordena as formas, os nomes, as qualidades e os passatempos de Deus. É Maya que dá a forma de Deus separada como a suprema personalidade.
A Suprema Personalidade, ela existe devido ao brilho de Maya. Ela dá um corpo a algo que não tem forma. Então, Maya, ela surgiu da própria potência de existência, tocada pela potência da bem-aventurança, que existe dentro da própria potência de existência, que é Guru. O Guru, ele manifesta Maya. O Guru manifesta a forma de Deus, do casal divino. Você tem a potência Sat, existência. Quer falar? Não, ela que falou. Você tem a potência Sat, de existência. A potência Sat, de existência, ela contém formas masculinas e formas femininas. Essas formas masculinas e formas femininas contidas na potência de existência, Sat, existencial, elas só podem ser manifestadas quando a potência de existência é tocada pela potência de bem-aventurança, a potência de dar prazer, Ladini Shakti, potência de prazer. Essa potência de prazer, ela é e não é diferente da potência de existência. Ela é uma parte substancial da potência da existência, aonde também é um conjunto universo que engloba a potência de existência. Mas ela está contida dentro da potência de existência. Então, é como um salão de espelhos, aonde Satchitananda aparece refletido. Em determinado ponto de vista, um contém o outro. Em determinado ponto de vista, outro contém o primeiro. Então, você tem a potência de bem-aventurança contendo a potência de existência, você tem a potência de existência contendo a potência de bem-aventurança e de consciência. E a consciência é o terceiro paradigma que entra também dentro desse contexto. Porque a forma da potência de consciência é masculina. E a potência de bem-aventurança é feminina. Ananda. A potência Ananda tem formas femininas. A potência consciente tem formas masculinas. E a potência de existência tem formas masculinas e femininas. Então, isso é Balarama Tattva. Balarama é o irmão mais velho de Cristo. Então, ele é Sankarsana, Mula Sankarsana, a raiz da existência, porque ele é a potência de existência. Todos os mundos existem na serpente Shesha, e ela sustenta tudo na sua cabeça. Então, através da potência de existência, tocada pela potência de bem-aventurança que está intrínseca dela, dentro de si mesma, a potência de existência que não tem forma separada, manifesta as formas masculinas e femininas da consciência e da bem-aventurança. Então, primeiro ele manifesta a forma de Radha e Krishna. E depois manifesta a si mesmo como Balarama. Balarama se expande em Sankarsana, a serpente Shesha. E a serpente Shesha se expande no conceito de ego. E aí existem as personalidades separadas de Radha e de Krishna, que são partes deles. Então ela cria o conceito de ego. A serpente Shesha está trabalhando através de Maya, que se manifestou da sua união com Ladini, com a potência de prazer. Então a potência de existência, que tem formas masculinas e femininas, manifesta, tocada pela potência de bem-aventurança, manifesta Maya. E através de Maya ela manifesta uma forma de consciência masculina e uma forma de bem-aventurança feminina. E aí começam os livros, começam os passatempos, as atividades de Deus que se destinam a dar amparo à Urasa. Urasa é o sabor indiviso da realidade suprema. Então é o oceano de néctar, da própria existência. Só que para você provar o infinito, não dá. Ninguém precisa de um copo, né? Precisa de uma língua, de um corpo, para provar o infinito. Então, para experimentar, para que o infinito se experimente, ele precisa de um recipiente do Rasa. O Rasa, o Adirasa, o Soma Vrata, né, que é o do seu Shiva, é o Soma Rasa, né, que é o dia da segunda-feira. Segunda-feira é dia da lua é o Soma é o Rasa, né, dos deuses, né, mas existe o Adirasa, o Rasa do casal divino, Radha Krishna. Então, para provar esse Rasa, precisa de corpos. Então, o Senhor Sankarsana manifesta os corpos. E aí você tem a percepção de Deus internamente, como Sri Krishna,
E você tem a percepção de Deus externamente como o Senhor Shiva. Sri Shiva, Sri Rudra. O Senhor Rudra, ele é pavoroso, mas Sri significa que ele também é belo. Ele é o próprio olhar de separação de Radha. Por isso o nome Hara. Hara se refere a Shiva e se refere a Radha. Você fala Hara, Hare, Hare é o vocativo de Hara. Hara é a energia de Deus, é nome de Shiva. Hara e Hari, né? Também é chamado em Hare. Hare você invoca Hari e Hara. Hara é Shiva, Hari é o Senhor Krishna. E quando você fala Hare, você pode chamar tanto Hari quanto Hara. Quando você chama Hara, você pode pensar em Radha. Radha é a energia de Krishna, é a energia de prazer de Krishna. Mas Shiva é essa mesma energia, porque ele é o olhar em separação dela. Então, aqui no mundo material, os paradigmas são trocados. Aquele que é feminino se torna masculino, e aquele que é masculino se torna feminino. No plano espiritual, Devi é dominante. No plano material, né, o Senhor Shiva aparece como o guru de Parvati. Mas no mundo espiritual, o Senhor Shiva, ele está subordinado a Devi. Aqui o passatempo é que ela vai ser a buscadora, a discípula perfeita, que vê a perfeição do seu mestre, que não vê as falhas do seu Shiva. O seu Shiva apresenta muitas falhas para o pai de Sati, como ele se cobre de cinzas, ele anda em crematório, ele anda acompanhado de duendes, de seres fantasmagóricos, ele anda acompanhado de demônios adoram o seu Shiva. Então, ele tem muitos contras, muitos defeitos, assim dizendo, né, entre aspas, que Daksha apontava, mas ela, como a discípula, só via as qualidades do Senhor Shiva. Ela via que ele era tolerante, que ele tinha a visão do infinito, que ele era concentrado, venceu a si mesmo. Ele era uma pessoa que venceu a si mesmo. Então, ele venceu a sua natureza material. Ele venceu a sua natureza material. Então, a natureza material é ela. Ela se tornou subordinada a ele. Então, ele se tornou senhor dos seus sentidos. Sentidos é a natureza material. É Maya. Ele superou Maya, suplantou Maya. Então, aqui ela aparece como a discípula dele. Então, como discípula dele, ela se torna amante dele, esposa e depois amante, como Kali, né? Como Kali. E aí, quando Shiva pergunta a Parvati, o que é amor? Tudo coça, Olha, né? a Parvati que perguntou isso, ela que era discípula. Ela perguntou a Gurudeva o que é amor, a Shiva. Aí Shiva disse, amor, Parvati, é quando você vem como Annapurna, a deusa do alimento, e me alimenta. Amor é quando você assume a forma de Durga, com 1000 armas na mão para me defender, para lutar pela justiça. Amor, Parvati, é quando você manifesta a forma de Ambika, a mãe do mundo, e dá uma oportunidade a todos os seres de existirem e desenvolverem o amor. O que tu mesmo compartilhas. Mas, ó Parvati, de todas essas façanhas do amor, o que mais me encanta é quando você assume a forma de Kali e pisa sobre o meu peito. Nesse momento, eu me sinto no meu devido lugar. Então, se você me desse a chance de um dia retribuir isso que você fez por mim na forma de Kali, eu estaria extremamente feliz. Então, ela abençoa ele, ela diz para ele, então, quando Radha e Krishna se manifestarem no mundo material, você vai entrar no corpo dela e eu vou entrar no corpo dele. Assim, no momento do amor, você vai poder colocar os seus pés sobre o meu peito. Então, é esse passatempo de Radha e Krishna invertido, onde ela assume a posição dominante e marca o peito dele com os seus pés, avermelhados pela laca vermelha. As golpes estão passando laca vermelha nos pés de Radha, simplesmente por esse momento marcante, na hora que ela coloca os pés no peito de Krishna, na hora do momento amoroso. Então, essa manifestação de Radha e Krishna, ela é muito distante da nossa percepção limitada ao sofrimento material. Shiva Mahadeva é a forma que Deus aparece mais próximo da gente. Porque Deus, ele nunca desfruta da sua energia externa. Ele tem a sua própria energia interna. Isso é uma poesia. Para entender isso, não tente entender com o intelecto. Isso é uma poesia, um verso. Nós estamos citando um verso. Diz assim, Deus, Krishna, ele nunca desfruta da sua energia externa. Pense, você é um meditador, um devoto.
você tem a sua energia interna e a sua energia externa. A energia externa é quando você está buscando fora. Quando você está buscando as realizações materiais, felicidade porque eu ganhei, tristeza porque eu perdi. Né? Então, você baseia no que você ganha, no seu que você perde, o seu estado de ânimo. Mas quando você tem o caminho do amor, é o caminho interno. O caminho interno ele é autonutrido. Ele independe do que eu ganho ou do que eu perco. Porque quem ama, ama na perda ou no ganho. Na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Quem ama está saboreando o amor sempre. Então, o devoto não quer se liberar do mundo material. Enquanto ele quer se liberar do mundo material, ele bate nas portas do impersonalismo. Né? Porque se ele quer a liberação do serviço, ele vai encontrar o mundo sem Maya. Deus não tem forma. Né? Deus é o vazio, ou aquele luz do infinito que você perde sua existência. Perde sua existência no infinito. Né? Não tem devoção, não tem corpo, não tem a mãe, não tem Maya. Maya é a consorte do Senhor Shiva. E é a consorte do Senhor Cristo. É a mesma. Apenas um reflexo pervertido. Você tem aí a inversão de papéis. Quando ela assume a posição dele e ele assume a posição dela. Nós, que somos almas condicionadas, nós somos almas diminutas, partes do infinito da existência. Somos expansões do infinito. De Sankarsana, de Balarama, da potência de existência. Nós somos partes diminutas da potência de existência. Cada um de nós, como uma consciência separada. Por isso nós temos formas masculinas e femininas. Porque ora nós temos como homem, ora nós temos como mulheres. Krishna é o masculino perfeito, Radha é o feminino perfeito. Nós somos potência de existência. Nós nos adaptamos conforme o serviço. Conforme o seva necessário. A gente assume uma posição. Mas a gente aqui no mundo material está querendo ser o Vishai, está querendo ser o desfrutador, está querendo ser o senhor da potência, aquele que tem que ser adorado. Aí a gente tem um valor invertido do amor. Amor é receber. Eu quero receber amor. Eu fico jurando amor para uma pessoa, para ela jurar amor para mim. Mas, na verdade, eu quero ser amado. Eu não estou amando de verdade. Meu amor, ele é condicional. Por isso, aqui é um mundo de respeito. Aqui não tem amor, esse mundo é um mundo de respeito, respeitar o limite do outro, porque cada um quer ser mestre aqui, quer ser senhor, quer ser servido, quer ter o seu espaço. Né? Aqui a gente tem que ter respeito, sacrifício. Aí o Senhor Shiva, ele manifesta o sacrifício, ele manifesta a austeridade, ele manifesta a prática da disciplina que supera o pacho, o animal, a fera interior, Pashupati. Pashupati, senhor das feras, porque ele domina o animal interior. Ele consegue, então, vencer a Maya, né, que é a luta dos Hare Krishna, ele sempre fala, né, a guerra contra a Maya. A guerra contra a Maya, mas a guerra contra a Maya acaba quando você aceita a Maya como mãe. Tem guerra contra a Maya. Você trava uma guerra contra a Maya quando você não aceita a forma de Deus. Se você aceitar a forma de Deus, você aceita a forma do devoto. E Maya passa a te proteger, porque ela protege os devotos. Ela tem a própria forma espiritual que protege os devotos, como Parvati, a disciplina, a mãe da disciplina, da Yogini. Ela nos ensina o caminho do discipulado, a superar as dificuldades, como Durga. Ela é a Shakti do Senhor Shiva. Então, o Senhor Shiva, ele aparece no mundo material como um semideus. Mas isso não quer dizer que ele seja um semideus. Ele existe eternamente no Monte Kailash. O Monte Kailash, ele tem a sua existência além do Brahman pessoal. Tá? Você tem o mundo material, tá? Aí você tem aqui o nosso universo em particular. Nós estamos num universo particular, em um universo particular. Aí você vai saindo aqui, vai subindo da Terra, né? vai passando aqui, vai ter os planetas dos semideuses. Planeta do semideus da chuva, da lua, do sol. Né? Semideuses são administradores cósmicos. Mas eles não são Deus, eles estão num cargo temporário. Você vai subindo, ali você vai passar pelo planeta dos antepassados, dos grandes yogis, né? Dos seres perfeitos, aí você alcança a morada de Brahma, que é o Criador, mas essa morada também é material. Ela foi criada e vai ser aniquilada. Ela foi criada pelo próprio Criador e vai ser aniquilada pelo Senhor Shiva no devido tempo. E depois ele cria de novo, depois destrói de novo. Assim, se você subir mais, você vai ter as camadas do universo.
Aí você vai ter as camadas. As camadas do universo são feitas de terra, de água, de fogo, de ar, de éter, de mente, de inteligência e de falso ego. Cada região dessa é um vasto universo. É o domo celeste, aquilo que encobre o universo, que é como um ovo que flutua no oceano causal, no oceano da causa e do efeito, que aparece dentro do Mahatattva, que é a manifestação de Maya, primária, a escuridão da ignorância, Mahakali. Kali é a deusa negra. Então, o inconsciente de Deus. Essa totalidade dos elementos materiais amalgamados, Mahatattva é a nuvem que Radharani olhou e que fecundou. E que quando fecundou com a entidade viva, as consciências, começou a manifestar todo o oceano causal, o oceano da causa e do efeito. Aí ali tem os universos flutuando, de acordo com a respiração do Vishnu. Né? O Vishnu está dormindo em Yoga Nidra. Nós temos 4 meses agora para meditar nessa forma do Senhor Vishnu, dormindo no oceano causal, na serpente da existência, Ananta. E ali ele está sonhando os sonhos de Maya, que é a nossa realidade. Porque quando o Senhor Vishnu dorme, ele solta o ar, os universos saem dos poros dele. E quando ele puxa o ar, os universos entram e se tornam manifestos. A gente existe, nosso universo existe no intervalo de uma respiração desse grande Purusha, desse grande ser, que se manifesta no colo de Maya, que foi fecundada pelo Linga de Shiva, tá? Que é o olhar de Srimati Radhika. O ato de amor de Radha Krishna a fez aparecer esse mundo material. Então, o seu ato de amor é a união de Shiva e Shakti. Shiva penetrou Maya, fecundou e apareceu o Vishnu deitado no oceano causal, no útero da Mãe Divina. E ali ele respira e os universos são criados, mantidos e aniquilados na respiração dele. E nós estamos dentro de um desses universos que tem as suas camadas, né? Que tem as suas camadas, e tudo isso está dentro da totalidade da energia material, que é um reflexo da energia espiritual interna, que Deus desfruta. Deus desfruta da energia interna, e os seres perfeitos que acompanham Deus desfrutam da energia interna, mas nós desfrutamos da energia externa. Estamos desamparados, né, no mundo material, lutando para satisfazer nossos desejos separados de Deus. Deus deseja uma coisa e nós desejamos outra. E cada um de nós deseja um desejo separado do outro. Então, você tem o seu desejo, a Tulsi tem o seu desejo, eu tenho o meu desejo, fulano tem o seu desejo. E assim a gente tem que fazer acordos. Porque senão a gente começa a brigar. A gente tem que ter respeito. Ah, você quer isso, mas então tem esse limite. Tem que respeitar o limite aqui que a Tulsi quer isso aqui, então peraí. Então a gente tem que entrar em acordo. Isso quer dizer falta de amor, falta de propósito único. Propósito único não tem que entrar em acordo. Você pode entrar em desacordo e continua amando. Não tem problema. Como Radha e Krishna. Entraram em desacordo, mas continuaram amando. Não interferiu no amor deles. A falta de respeito. Ela dizer para ele, eu nunca mais quero olhar para você. Né? Imagine que falta de respeito, né? Mas ela não tem essa falta de respeito porque ela ama Krishna. E Krishna sabe disso. E ele aumenta assim, o êxtase dele quando vê ela contrária. Ele tem que se tornar mais humilde, tem que fazer orações mais submissas. É o nosso papel aqui no material, é orar submissamente, desamparadamente, a Mahadeva, que é o nosso guia, o nosso professor. Shiva é o guru. Ele é o melhor dos Vaishnavas, porque ele é o primeiro que ensinou o caminho da devoção. A Parvati, né? Parvati, ela foi aceita pelo Senhor Shiva apenas quando ela encontrou o caminho da Bhakti, o caminho da devoção. Aí ela foi aceita por Shiva como sua esposa, como sua discípula. Né? Quando ela aceita o caminho da devoção, que é o caminho de Srimati Radhika. Por isso tem o Yogini, né? O Yogini Ekadas, que é o dia que a Parvati recebe o conhecimento para adorar o Senhor Shiva, através do sistema da Bhakti Yoga, de Srimati Radharani. Ela se espelha no amor de Radha para amar o Senhor Mahadeva. E aí ela encontra o caminho do discipulado. Por isso que o mês de Shiva começa com a lua cheia do Guru, que é para a gente se lembrar do amor que Parvati tem por Shiva. O Shiva como Guru. Então, ele me ensina na própria existência. O Senhor Shiva está sempre meditando em Sankarsana. O Bhagavatam nos ensina que o Senhor Shiva ele está meditando constantemente em Mula Sankarsana, que é a causa raiz de Maya.
A causa raiz das formas de Deus. Maya é a causa mula da forma, do nome, das qualidades e das atividades de Deus, que existem para se saborear o néctar do infinito. Precisa do pote de néctar para poder pegar o néctar e beber. Então, o pote é a forma do devoto, é a forma de Deus. Então, Maya nos dá uma forma. Então, Shiva, ele é essa união, onde nós temos uma forma para poder praticar sadhana. Sadhana é disciplina. Disciplina é autocontrole, vencer a si mesmo. Mahadeva existe no Monte Kailasa, que existe ali no final do plano espiritual, em contato com o mundo material. Quando o mundo material encosta no mundo espiritual, isso produz uma grande luz. Então, depois do Monte Kailasa, antes do mundo material, você tem o Brahman impessoal, que é o aspecto impessoal da verdade absoluta. Deus é uma luz, porque é refulgente. O contato da energia espiritual com a energia material dá um grande boom, né? E dá um grande vazio também, tem o Nirvana ali também. Tem ali a parte do Brahman, que é o brilho magnífico do infinito, e o silêncio e vazio também do infinito. Então, você tem ali o abismo do mundo material. Depois dessa região, você tem o oceano causal, da causa e do efeito, das atividades materiais. Ali aparece o Senhor Vishnu, pela vontade da Mãe Divina. Ela manifesta em Yoga Nidra, o Senhor Vishnu sonhando, dormindo. E na sua respiração, os universos se manifestam. E ali, em cada universo, as entidades vivas encarnam. E as entidades vivas têm a oportunidade rara de, através do relacionamento com a existência, entender o mestre espiritual na existência e desenvolver amor por Deus. Estamos aqui nesse palco. O seu Shiva é essa junção. Agora, ele aparece no mundo material como um semideus. Quando o Senhor Brahma estava criando, aí o seu Shiva, assim como Krishna apareceu na forma humana, Krishna não é um ser humano. Krishna tem o seu próprio mundo, sua própria existência eterna. Ele nunca nasce, nem nunca morre. Ele é eternamente o mesmo, mas ele aparece, né, no ventre da sua mãe, eternamente. Ele aparece como filho de Ashoda. Da mesma forma, o seu Shiva aparece eternamente como um semideus. Aí daí a confusão. Dizer que o seu Shiva é um semideus é como dizer que Krishna é um ser humano comum. Certo? É a mesma coisa. Porque Shiva apareceu como um semideus. Ele aparece no terceiro olho de Brahma. No momento que Brahma criou os 4 Kumaras, depois Brahma criou o Narada Muni, todo mundo quis ser Brahmachari, ninguém queria povoar o universo, ele fica irado. Aí ele franze a sobrancelha. Quando ele franze a sobrancelha, no terceiro olho sai Rudra. O Senhor Shiva sai como um bebê que está chorando e o choro dele começa a quebrar tudo que Brahma tinha construído. Né? Aí o Senhor Shiva é apaziguado por Brahma. Brahma oferece orações, reconhece a existência superior do Senhor Shiva. O Senhor Shiva não é filho de Brahma, mas ele apareceu como um semideus para cumprir a função universal de destruir, que somente Deus pode fazer essa função. Então, ele aparece ali como Mahadeva, tá, para executar os passatempos. Então, no princípio, Shiva e Shakti se separam. Ele é um asceta, ele aparece como asceta. Mais tarde, a Mãe Divina vai aparecer como Sati, mas o amor dela ainda está limitado pelo Dharma, de ter que cumprir as ordens do seu pai, e a toda a desavença familiar entre o pai dela e o marido dela. Então, ela tem que vencer, tem um amor maior do que isso. Então, ela é capaz de abandonar aquela vida e renascer novamente, como Parvati, para trilhar o caminho da devoção. Amarrador. Então, isso aí é o trilhar da Yogini, é o nosso trilhar de Sadaka que o seu Shiva está nos ensinando. Bom, eu vou parar por aqui. Se tiver qualquer pergunta sobre o tema. Ai. Olha, muito obrigada, Guru Jaga. Muito conhecimento. Eu vou ter que fazer uma revisão e um estudo mais aprofundado, né, desse todo esse conhecimento. Né? E você passou para a gente todo o processo da criação, né? E assim, uma coisa que eu sempre me interrogo é sobre porque aí tem a criação, a manutenção e a destruição. Aí eu sempre, às vezes, eu tenho algumas interrogações quanto ao Brahman, porque a gente está sempre comentando de Deus, Deus é o Criador e tal, e Brahman está nesse papel, né, da criação. Mas tem todo esse processo que faz parte dessa contextualização.
entendeu? E, assim, esse entendimento de Shiva, né, que você nos passou aqui, eu vou precisar de mais estudo, né, para me aprofundar mais nesse conhecimento e poder até te questionar, né, com relação a tudo isso aqui, viu? Olha, o verdadeiro criador é a mãe divina. É a ilusão do criador masculino pensar que a mulher veio do homem. Dizer que a mulher veio do homem é como a ilusão do criador, de pensar que ele está criando alguma coisa. Ele está manifestando o que já existe em Maia, que está aí manifesto. Todas as formas, todos os nomes são eternos. Tudo que já aconteceu vai continuar acontecendo. É o que é. A gente é o que é. Né? A gente E só você tem já que me falou aprender sobre temporário. essa questão, né? Que Brahma tem como tido como criador, mas você me falou já da Mãe Divina, que ela é a potência criadora, né? E como você também falou, né? Ela, o útero, né? O útero que produz, né? O útero que faz nascer, o útero, né? É feminino, né? Totalmente Isso. feminino. Maia tem tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo dentro dela eternamente. Agora, se manifesta e deixa de estar em manifesto, conforme os passatempos, conforme as atividades para saborear a raça, para saborear a existência. Então, ela vai dando a experiência separada. Né? Aí tem todo esse processo de desconstrução para construção, né? Desconstruir um conceito que já está, né, de certa forma, tomado, né, para poder reconstruir, né, a forma de uma maneira que seja, né, que é. Brahma quer a autoria do que existe na mãe. Né? Ele quer a autoria, por isso ele não é adorado. Porque o Criador Isso, está iludido com a criação. Né? o Mas a Criador verdadeira de Criador é a criação. mãe. Aí é o Criador que não se ilude. Hoje mesmo eu estava conversando sobre Indra, né, que é o semideus, né, e devido ao ego, né, ele está sempre passando por esse processo, né, de melhorar e cair, melhorar, cair, né? Semelhantemente aos condicionados. E aí eu estava até tentando entender essa questão, né, o que isso nos ensina, né? O que isso nos passa, né? Qual é o entendimento com relação? Né? E quando você traz todo esse conhecimento, né, do amor, né, o amor puro, né, o amor de Radha e Krishna, e essa saudade, né, que a separação produz, né, e toda essa contextualização, Ave Maria. Tulasi, gratidão por esse encontro. A gente vai encerrar aqui também, que foi muita coisa mesmo, né? Muita informação, porque senão a gente continua aprofundando. Quando você fala de Indra, né? Aí já traz outros assuntos. Tá bom? Senão eu não paro mais de falar. É isso. Tá.